Paz do Senhor, meus irmãos, como estão? Passaram bem a semana? Estamos terminando essa semana, graças a Deus pela bondade do Senhor, com vida, com saúde. Eu espero que ninguém tenha sido tocado por nenhuma tragicidade, por nenhum problema, nenhum apuro que nos haja alcançado. Até aqui nos tem ajudado o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai amado, nós te damos graças nessa noite, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que flui no nosso meio livre, nos dá graça nesta noite para que nós possamos entender um pouquinho mais acerca das Escrituras. Eu sei, Senhor, que não é definitivo o aprendizado, porque toda vez que nós nos aproximamos do Senhor, nós aprendemos um pouco mais. Nos esclarece, nos ajuda e ilumina nossa mente para entender, ó Deus, nesta noite, as tuas vontades a partir desse texto, em nome de Jesus. Amém? Que bom! Vocês que nos acompanham, os irmãos que nos acompanham, sabem que nós estamos vindo da quarentena com os profetas, iniciada com o pastor Vanderlei, depois o pastor Maurício, agora eu estou aqui inaugurando esse profeta Jonas, e hoje nós terminamos. Esta é a terceira aula, ou este é o terceiro vídeo que nós estamos falando acerca do profeta Jonas. Um livro muito interessante, e já tratamos nas lições anteriores sobre o contexto, sobre os personagens principais, e hoje nós vamos concluir o livro. Se o Senhor não voltar, semana que vem, um outro pastor estará mais uma vez iniciando um outro profeta e será bênção. Acompanhe conosco, não desista não. E também lembrando desde já que os irmãos, por favor, se não se inscreveram para a participação no culto presencial domingo, por favor, o façam. O façam porque vai muito rápido. Semana passada foi assim algo tremendo. Nós tivemos o primeiro culto cheio, o segundo culto, digamos, com uma capacidade de 50% também. Então foi bênção, foi muito gostoso, embora diferente esse tal desse novo normal. Mas que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém? Vamos ao livro de Jonas? Eu gostaria de ler um versículo que eu achei muito interessante, a partir da tradução corrente, que é Almeida, Revista e Atualizada. No capítulo 3, o versículo 3 de Jonas diz assim: Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade, olha a expressão que eu achei interessante. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. As outras traduções vão dizer que ela era grande, mas era importante para Deus, então dá a entender que de fato ela não era grande no sentido apenas literal, ela era grande diante de Deus, ela era grande para Deus, ela era importante para o Senhor. Prova é que ele manda o profeta Jonas pregar a sua palavra em Nínive. E também é interessante que Nínive, ela começa a ter esse acento no nosso português a partir das traduções latinas. Então não é de estranhar que alguém fala Nínive ou Ninvê, porque os originais dão esse nome. Então Nínive acentuada ou Nínive dá no mesmo, irmãos, porque os tradutores optaram por uma atualização em que ela é acentuada, Nínive. Então não ria quando o pregador falar Nínive, porque ele não está errado também em relação à cidade. Então nós lemos a partir daqui, do capítulo 2, que Jonas, após o temporal no mar, foi lançado pelos marinheiros do navio ao mar para que o mar cessasse. Ele mesmo deu a forma, deu a solução. E um peixe vem e abocanha Jonas. Mas o capítulo 2 dá a entender todo ele de que o profeta Jonas não tinha noção de que ele estava indo para um peixe, que ele estava no ventre do peixe. Talvez na cabeça dele, ele tenha imaginado que ele tenha ido para o fundo do mar, para o fundo do oceano, porque ele faz as suas orações e fala sobre algas, sobre águas, sobre fundo do poço, literalmente, como se não houvesse mais nenhum conhecimento por parte dele de onde realmente ele estava. Ele estava consciente de que estava morto.
E por 3 dias, a Bíblia diz, e 3 noites ele permaneceu no ventre do peixe. O milagre que ele não foi queimado pelos ácidos do ventre, que ele não foi mastigado pelo peixe. O Senhor preservou Jonas com vida. E havia um costume, segundo o Talmud, de que quando a pessoa morria, ela demorava 3 dias para chegar até o Sheol, até o Hades. Ela demorava 3 dias, a partir do momento que se acabava o fôlego de vida e ela estava morta. Ela ia para o mundo dos espíritos. Então demorava-se 3 dias. E Jonas, dentro do seu livro, fala essa menção, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, também já apontando para Jesus, que estaria morto, entre aspas, ou entregue à morte, que se entregou durante 3 dias e 3 noites pregando o evangelho nesse tempo. Mas voltando para Jonas, ele no capítulo 2 traça esse poema lindo, que é quase que um salmo. É muita poesia, é muita dedicação do coração, escrito com a alma dele. Mas curiosamente nós não encontramos a palavra arrependimento e nem nós encontramos a palavra perdão no capítulo 2 de Jonas. Ele apenas lamenta, lamenta, lamenta o que ele não fez e ele promete pagar os seus votos, gostaria de reencontrar com o Senhor, a glória do Senhor no templo. E os irmãos sabem que o templo foi construído nas mãos de Salomão, a partir de Salomão, que Davi amava o Senhor, gostaria de ter construído o templo, mas o Senhor não permitiu. Moisés, um homem fantástico que presenciou a glória de Deus, quis que todos a conhecessem, também não pôde construir um templo, porque Israel foi extremamente irritadiço e Deus não permitiu que um templo fosse construído também naquele tempo, mas ficaram com o tabernáculo. Então, com a construção do templo, a partir de Salomão, houve um local fixo de adoração ao Senhor. Depois, nos tempos de Neemias e Esdras, porque o templo havia sido destruído, danificado por invasores por causa do pecado, e foi reconstruído, e foi novamente retornado à glória de templo. Então, o templo do Senhor foi reerguido pela segunda vez, estava lindo, maravilhoso, até o templo de Jesus e de Herodes, que fez uns puxadinhos no templo, que fez algumas ampliações, que fez algumas modificações no templo, mas ele também foi destruído. Os irmãos sabem que, historicamente, no ano 70, Marechal Tito entra marchando pela cidade de Jerusalém, destrói o templo, só sobrando o que nós vemos hoje, como é conhecido o Muro das Lamentações. Então foi-se toda a glória. Mas o desejo de todo hebreu era ir adorar o Senhor no templo. E Jonas também não era diferente disso. Tanto que quando ele fala que gostaria de pagar os seus votos e ir adorar o Senhor no templo, ainda na expectativa, na esperança que havia no seu coração, eu não sei se de repente de ressuscitar, mas ele é levado ao seu destino. Nesse período de 3 dias, irmãos, os irmãos vejam que Deus estava trabalhando na vida de Jonas, embora ele não houvesse pedido perdão ou se arrependido por ter agido de maneira contrária ao que Deus havia orientado. Mas quando ele acaba a sua oração, a Bíblia fala que o Senhor o ouviu e o peixe o vomita nas praias de Nínive. E não é de se estranhar que ele vai recomeçar o projeto do Senhor após ter sido vomitado. Que maneira estranha, esquisita de recomeçar a obra do Senhor. Mas assim o é com todos aqueles que se rebelam, que se tornam rebeldes. Mas o Senhor é um Deus de oportunidades e de esperanças. Jeremias, no capítulo 18, versículos 7 a 10, existem 3 versículos interessantes que dizem assim: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E só no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz,
então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. É a palavra do Senhor sempre dizendo, já em Jeremias, que o Senhor também se preocupa com as nações que não são as nações ou a nação de Israel, que estava no coração do nacionalista profeta Jonas. Em Jeremias, o Senhor assevera de que se ele quiser agir com misericórdia ou agir com justiça numa outra nação, ele o fará. Mas, incrivelmente, muitas vezes os profetas podem não ter acreditado, e Jonas foi o maior exemplo disso, achando que o Deus de Israel era um Deus nacionalista, que ele não iria olhar para uma nação em volta, pior, para uma nação inimiga do seu povo. Mas o Senhor sempre age de misericórdia, sempre agiu de misericórdia, não importa o nosso pensamento ou o nosso sentimento, porque o Senhor não vê como o homem vê. Então Deus não era a propriedade dos hebreus, assim como Deus também não é nossa propriedade, porque se nós atentarmos, o Senhor criou o mundo e nós muitas vezes nos fechamos e achamos que Deus só olha para nós. Deus está olhando todo mundo, irmãos. Deus está olhando toda esta terra com um carinho muito grande por nós, mas uma preocupação tremenda por esta terra, e Nínive é retrato disto. Já no capítulo 4, Jonas, que odiava tantos ninivitas, capítulo 3 eu pulei, já indo para o 4. No capítulo 3, então, Jonas prega para toda a cidade de Nínive, mas ele prega com tanta raiva, ele prega com uma má vontade, que o que era para ter sido feito em 3 dias, ele faz em um dia. A Bíblia fala que ele, a caminho de um dia ele vai pregando uma mensagem bem curta, de 7 palavras, de que Nínive será condenada em 40 dias, e não deixa nenhuma dúvida ao povo de que aquilo pode ser cumprido, vai ser cumprido. Ele foi muito enfático na mensagem, talvez pela raiva, pela ira dele em relação àquele povo e ter que fazer mesmo, ter que obedecer à mensagem do Senhor, ele o fez. Mas a Bíblia fala que o povo se arrependeu. Olha que coisa incrível. Foi o povo quem se arrependeu primeiro e depois isso chegou aos ouvidos do rei. Olha, está havendo uma comoção, está havendo uma situação. Há um homem vindo da parte de um Deus, ele diz que é do Deus único e ele prega esta mensagem e as pessoas estão tristes, angustiadas, chorosas e elas estão acreditando nisso, ao que o rei também acredita. Irmãos, a mensagem de transformação, a mensagem de Deus, a mensagem quando vem dele próprio faz maravilhas e faz milagres. Não há necessidade de acréscimos, não há necessidade de decréscimo. A palavra do Senhor por si só produz o milagre necessário para transformação e modificação na vida de qualquer um. Só que é necessário o arrependimento. E a Bíblia fala que o rei propôs um jejum, o rei propôs um tempo de humilhação em que todos deveriam se vestir de maneira grosseira, não mais roupas de festa, não mais roupas bacanas, não mais roupas de grife. Todos deveriam colocar uma roupa grosseira, feia, para demonstrar que eles estavam arrependidos e que haviam ouvido aquela palavra e quem sabe esse Deus os livrasse, quem sabe esse julgamento pudesse ser desmarcado, desfeito. O rei acreditou e ordenou até os animais. E ele colocou uma ordem presidencial. Ele fez uma medida provisória, disse, olha, a partir de hoje ninguém come, ninguém bebe, porque nós vamos buscar o favor desse Deus de uma maneira indireta. Minha transliteração. E isso houve. Olha só no versículo 9 do próprio capítulo 3 de Jonas, o que ele diz. Vamos lá, vou ler com os irmãos. Capítulo 3 de Jonas, versículo 9. Diz assim, quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Que homem sincero, dizendo a todo mundo que ele não tinha saídas, que ele não tinha soluções, que ele era mais um
que dependia da misericórdia e da graça do Senhor. Diferente de alguns que muitas vezes altivamente, ouvindo a palavra do Senhor, ficam com a sua visão turbada, ficam com o seu semblante gélido, porque não acreditam, porque não creem, porque não farão. E a Bíblia fala, aquele que quando repreendido em Provérbios, endurece a cerviz, se nega a ouvir, será quebrantado sem que haja cura. E esse povo se humilha. E lá no capítulo 4, Jonas, ao ver que a mensagem de um dia não chegou a cumprir todo o reino, toda a cidade, porque a mensagem correu. Os irmãos, imaginem como é bom a mensagem alvissareira do Evangelho, essa mensagem que modifica, que transforma, ela correr de boca em boca a partir da transformação que o Senhor faz na nossa vida. Nós precisamos crer, nós precisamos, de repente, orar para que o Senhor nos faça novamente, como esse povo, pessoas que falem uma mensagem que corra rápido, uma mensagem que alcance, que chegue aos 4 cantos do planeta. Hoje nós temos mídias sociais, hoje nós temos rádio e TV, como sempre houve, nós temos mídia impressa, mas a palavra parece que vai devagar. Nós não dependemos de mídia, nós dependemos, irmãos, de que você abra a sua boca e fale a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho transforma, a mensagem do Evangelho refrigera, a mensagem do Evangelho modifica, a mensagem do Evangelho de Deus faz milagres, traz nova vida, traz novo fôlego, traz nova expectativa e esperança. Vamos falar do Evangelho de maneira rápida, corrida, porque o Senhor tem pressa. A vinda do Senhor é extremamente certa, mas nós precisamos continuar falando acerca do Evangelho. Ainda assim, saiu da cidade para observar se seria feito conforme a promessa do Eterno. Ele saiu bravo, porque ele viu que as pessoas estavam aderindo às palavras, as pessoas estavam mudando as suas convicções. Imagine um povo cruel, um povo idólatra, um povo irreverente, um povo promíscuo, um povo sem as leis do Deus de Israel, um povo que vivia de acordo com as suas vontades ou de acordo com aquilo que lhes fora passado e ensinado, muitas vezes por exemplo, por decreto, mas agora a partir desta palavra forte de destruição, que eles corriam risco de vida, resolveram aceitar esta palavra para mudança, porque mesmo aquele que vive nas trevas se cansa das trevas, e quando a luz chega, ela irradia felicidade, vida, prazer, paz. E o povo de Nínive viu nesta mensagem uma oportunidade, ainda que forçada, de mudança de vida, e eles aceitaram esta palavra. Jonas sai fora da cidade e fica talvez beiçudinho, emburrado, porque o Senhor já lhe diz que não irá destruir a cidade. Mas ele espera a quarentena de que o Senhor de repente cumpra a sua palavra. Eu não sei qual era o propósito do coração de Jonas em saber se Deus deveria cumprir a sua palavra e destruir a cidade de Nínive. Porque muitas vezes nós somos assim. Nós somos tão políticos com Deus que nós queremos que a nossa impressão, que a nossa palavra prevaleça sobre a dele. Mas ninguém ama mais do que o Senhor. Ninguém é mais justo do que o Senhor. Mesmo que as minhas palavras pareçam boas, as palavras do Senhor são muito melhores. E nós não podemos ficar estanques, parados nas nossas posições, ficarmos estáticos na nossa palavra. E Deus tem que fazer porque eu disse. Não. As coisas têm que acontecer e serem feitas porque Ele falou. Ele quis. Ele é o Senhor da palavra. E nós sabemos, por causa de todo o Velho Testamento, que a palavra de um profeta tinha peso, porque ela deveria se cumprir. Se não se cumprisse, ele seria morto, ele seria apedrejado e seria tido como um falso profeta. Mas Jonas estava longe, numa nação que não sabia nada sobre Deus e não tinha as leis do Deus de Israel. Então, se as palavras dele não se cumprissem, não haveria problema para ele. Talvez apenas em sua mente, em seu coração, ficaria frustrado, decepcionado. Mas ele não havia comentado nada para ninguém, porque ele fugiu da presença do Senhor. Ele não trouxe ninguém para testemunhar as suas palavras, mas ele ficou frustrado.
com o sucesso da sua pregação, com o sucesso da sua palavra. Sabe aquelas vezes em que o pastor pede para que a igreja ore por alguém e você não gosta muito daquela pessoa, mas você ora na obrigação e de repente a oração surte efeito e você se frustra? Ah, mas sarou, mas mudou, mas se converteu. Irmãos, se você não gosta de alguém, se você odeia alguém, eu aqui espero que você tenha esse sentimento de vingança. Sabe qual é o sentimento de vingança? Que essa pessoa vai se converter. Essa pessoa vai vir para o reino. Seja esse o seu sentimento de vingança. Sim, olha, ele vai estar com o Senhor. Ele vai vir para o Senhor. Qualquer coisa diferente disso, desejar a morte, desejar a perda, desejar um acidente para alguém, irmãos, isso não procede do coração de Deus. Ele não precisa de mais acusadores, ele não precisa de mais censores, de mais juízes. Ele precisa de gente com o coração igual ao dele, que ame e deseje ver o bem destas pessoas. E a cidade de Nínive é uma grande mostra de que sim, Deus pode levantar e salvar o mais vil dos pecados, o mais vil da lama, o mais vil das trevas, o mais vil que está perdido nos seus caminhos. O Senhor é poderoso, porque Ele nos vê lá, Ele nos vê com qualidade nas nossas maldades. O próprio Jesus disse que Ele não havia vindo para os bonitinhos, para os limpos, para os sãos. Ele mesmo diz, eu vim para os doentes, para os enfermos. Jesus veio para a pior espécie de gente que ninguém olha. Ou seja, eu e você, nós também estávamos assim e éramos assim. Mas hoje, por misericórdia e graça dele, nós somos sarados, nós somos transformados, nós somos mudados e nós somos novas criaturas, porque a bondade dele na nossa vida chegou. Jonas é ensinado e repreendido na lição do verme e da aboboreira, ou da mamoneira. Alguns acham que era uma mamona, esta planta que o Senhor, de repente, quando ele está fora da cidade, que ele vai para algumas ramagens, para algumas ramas, procurando uma sombra, e Deus faz nascer então uma planta, e essa planta lhe dá sombra, essa planta lhe dá um alívio, e ele fica todo feliz por um dia, mas no dia seguinte o Senhor manda um verme que come essa planta, que mata esta planta, e aí a sua cobertura se desfaz. Jonas fica irado, porque este verme acabou com a planta e ele fica irritado contra Deus. E o Senhor ainda mais manda um vento quente e um calor escaldante, mais ou menos como a Flórida desses dias. E Jonas fica ainda mais desgostoso e pede a morte ao Senhor. 2 vezes ele já pede a morte, entra nesse sentimento depressivo, nesse sentimento de se ensimesmar, achando que ele era o máximo, talvez por ser profeta, talvez por conhecer o Deus de Israel. Ele se acha no direito de pedir a morte dele, não sabendo que a nossa vida não é nossa, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós somos portadores de uma vida que Ele nos deu e que por alguma razão ela tem seus destinos ou o seu propósito. A nossa vida tem propósito diante de Deus. Então você não é dono da sua vida para querer tirá-la. Deus deu por alguma razão, por algum propósito, e nós precisamos conhecer e entender o propósito de Deus e cumprir o nosso destino, se é que nós podemos chamar assim, que é o projeto de Deus para a nossa vida. O que nós chamamos de destino, muitos comentaristas chamam de favor de Deus para o seu projeto. Então Jonas deseja a morte, porque ele acha aquilo demais, que ele, após ter a sua palavra como profeta não executada, agora fica numa posição ainda mais desconfortável, achando que Deus de repente deve estar com pecha com ele, deve estar com alguma intriga com ele, que ele corta o conforto. Os irmãos já viram alguém que gosta de entrar em situações e acha que apenas ele tem razão e que a sua palavra não pode ser contrariada, que qualquer palavra contrária estão desejando o seu mal? Eu li agora à tarde a palavra de um técnico de futebol do Botafogo, numa situação em que ele fala que o contraditório é necessário para que haja novos caminhos.
O contraditório é necessário para que haja crescimento, ou seja, não é sempre que nós teremos uma palavra 100% igual e que todos estarão ao nosso lado. Haverá momentos em que nós teremos a nossa palavra, não diria desafiada, mas teremos a nossa palavra contrariada, porque nós não temos razão em tudo o tempo todo, irmãos. É uma falácia nós acharmos que somos perfeitos. O dia que você tiver razão em todas as coisas, um dia em que você se achar 100% correto e os outros errados, então você precisa orar como Jonas para morrer, sim, para ir para o céu, para estar perto de Jesus, não é? Porque nós não somos 100% corretos em nada, mas Ele é. A própria Bíblia diz, quem foi seu conselheiro? Quem é que ensinou o Senhor? Ele é eterno e Ele é soberano porque Ele não erra. Ele tem conhecimento de todas as coisas. Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35, diz assim, então Pedro, abrindo a sua boca, disse, na verdade eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça é aceitável a ele. Atos 10, 34 e 35, palavras do apóstolo Pedro, mais uma vez reforçando que o Senhor tem projetos fora da nossa canastra, fora da nossa cesta de santidade. Deus deseja que todos se salvem, que o ser humano encontre Jesus. Por quê? Porque quando o Senhor tratava com Jonas, ele queria dar a lição de que ele havia criado todas as coisas. E ele repreende o profeta dizendo, você ficou triste por essa sua tenda temporária, por essa boboreira, você ficou irritado com esse verme que cortou e você não criou, você não cuidou, você nem viu a planta nascer, crescer, ela te serviu para alguma coisa e você se irritou. Agora, e eu, Jonas? Transliterando que o Senhor conversou com Jonas. E eu, Jonas, como é que eu fico? Como que você acha que fica o meu coração? Se há nesta cidade 120.000 que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, ou seja, eram crianças, eram imaturos. Você já pensou, não a frustração, mas o sentimento de justiça do coração de Deus, em saber que Ele criou o ser humano e que de repente o ser humano caminha para a destruição? Ele tem o direito de fazer todas as maravilhas e fazer todas as atividades e todas as atitudes necessárias para tentar frear e mudar o nosso caminho. Isso não é intromissão de Deus, porque nós continuamos com o arbítrio em não aceitar, em não querer fazer. Mas isso se chama misericórdia de Deus, isso se chama graça de Deus em nos atender, em nos buscar, ainda que nós tentemos fugir. E o Senhor é gracioso e vem em todas as nações. Saiba você que Ele não olha apenas para os países cristãos. Ele não olha apenas para aqueles que andam segundo a vontade dEle. Ele ama, Ele tem prazer nisso, sim, mas Ele continua com os olhos sobre essa terra, buscando aqueles que precisam ser salvos, aqueles que precisam ser chamados de volta para o local de encontro com Ele, que precisam regressar para casa juntos. Então o Senhor tinha uma palavra de misericórdia e Jonas, ninguém sabe, ninguém viu se ele entendeu ou se ele não entendeu. A não calamidade para Nínive trouxe um choque emocional ao profeta Jonas, cheio de ira e de pena de si mesmo, porque ele de repente não se achava digno de passar por uma situação como essa, porque já que Deus não tinha intenção de destruir, então por que tirou ele do conforto, por que tirou ele da situação dele para fazer aquilo? É uma das justificativas que ele lança no rosto, em face ao Senhor, dizendo que sabia que o Senhor cumpriria a sua bondade. Mas irmãos, como é que Deus pode cumprir a sua bondade, se no livro de Romanos fala que como é que alguém vai ouvir se não há quem pregue? Como é que alguém vai conhecer a mensagem de Deus se ninguém abre a sua boca para falar?
É necessário que você, que eu, abramos as nossas bocas para falar, para que elas tenham conhecimento, para que o Espírito Santo as convença da vida errada que levam e que têm, e nós tenhamos não um sentimento de Jonas, nós tenhamos um sentimento invertido, um sentimento como o de Deus, de misericórdia, sabendo que essas pessoas estão errando porque não conhecem. Ah, mas elas têm raciocínio. Que raciocínio, irmãos? Se há um lugar onde elas aprendem sobre a boa e eterna palavra do Senhor, é com os filhos de Deus. E onde estão os filhos de Deus? Recebendo estratégias na igreja. Por isso eu não desprezo a nossa estada na igreja. Para que nós precisamos ir para a igreja? Alguém certamente perguntaria. É para que nós recebamos mensagens de Deus, para que nós recebamos instruções. Deus pode falar na minha casa? Pode, mas a sua presença no quartel-general, a sua presença se alistando para a batalha é imprescindível. Todas as vezes que nós vamos para a igreja, eu me coloco como no tempo em que eu estive no exército, em que houve um ano de preparo, um ano de entrevista, um ano de exame médico, um ano para encheção de um monte de coisas, para preencher requisitos. E aí íamos, eu e mais tantos outros, para o quartel no começo, no princípio dos dias, irritados, porque parecia que o quartel estava nos roubando da vida social, da nossa vida civil. Eu já havia terminado o colegial, já havia projetado faculdade, mas teria que interromper a minha vida aos 17 anos porque teria que prestar o serviço militar. Mas isso foi só no começo. Depois eu percebi como foi bom, como foi gostoso o tempo em que eu passei no Exército. 39º Batalhão de Infantaria Motorizada. Que tempo maravilhoso! Se existe um tempo, e se o Senhor dissesse, separa alguns tempos que você gostaria de voltar. Se me fosse possível, eu diria, e separo com muito carinho no meu coração, o tempo em que eu estive no Exército. Foi um tempo muito bom. Poderia ter recebido instruções em casa, poderia ter lido manuais, poderia ter aprendido sobre cuidados militares, sobre vigilância, sobre armamento em casa. Sim, poderia. Mas foi tão proveitoso e tão bom estar lá no quartel que isso me trouxe lição para a vida. Então, quando eu venho para a igreja, eu me sinto também como alguém que está sendo habilitado para uma guerra, porque a palavra do Senhor diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A linguagem do apóstolo Paulo é militar. Em várias das suas cartas, ele dá a impressão de que nós estamos numa batalha espiritual. Então nós precisamos compreender que nós precisamos ser ensinados. Nós não sabemos tudo. E a palavra do Senhor flui de maneira preciosa quando nós estamos juntos, quando nós estudamos as Escrituras. E um dos lugares mais apropriados para que isso aconteça é na igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Daí há uma definição de benignidade. No hebraico é a palavra hesed. Benignidade, ela é usada 250 vezes no Antigo Testamento e traduzida principalmente por misericórdia. Significa amor leal, firme e fiel, enfático. A posse mútua de duas pessoas envolvidas num relacionamento de amor. Então foi o amor de um Deus fiel a um povo infiel. E como o Senhor foi bom com os ninivitas, como o Senhor aceitou a mudança de coração, a mudança de mente e a mudança de atitude. Porque uma coisa é nós dizermos que concordamos, uma coisa é nós dizermos que aceitamos e não mudamos. Nós precisamos, irmãos, sim, de mudança de atitude.